Olá, amigos e amigas, eu sou o José Porto. Hoje iremos falar do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, e também tema no Livro dos Espíritos, questões 203 a 206. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Bom, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Quer dizer, os nossos parentes carnais podem não ser nossa família espiritual. Como podemos chegar a esta conclusão? Basta verificar o nível de comprometimento e empatia que há entre os nossos familiares. Há famílias que não existe harmonia de pensamentos, os seus membros se agridem mutuamente e demonstrando assim que são completamente estranhos uns aos outros ou trazem problemas que reclamam reajustes. Estes problemas ocorreram em existências passadas e a lei da reencarnação os coloca sob o mesmo teto para, através do bendito e sagrado convívio, desenvolvam afinidades e os necessários reajustamentos. Disso podemos tirar que o corpo procede do corpo, mas o espírito não descende do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai que criou o espírito do filho. O pai forneceu suas características biológicas e, é claro e é óbvio, tem um grande compromisso para com este espírito. E que compromisso é esse? De ajudar no seu desenvolvimento, seja moral ou intelectual, para que o filho biológico chegue ao progresso. Então, os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, e sim os laços de simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Observamos muitas vezes duas pessoas nascidas de pais diferentes serem mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles podem se atrair, se procurar, manter ótimas relações, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como podemos observar todos os dias. Está aí um problema moral que só o Espiritismo pode resolver, pode demonstrar na sua lógica, na sua doutrina progressista e dinâmica. E como é que ele mostra? Como é que ele resolve essa questão, o Espiritismo? Simplesmente pela pluralidade das existências, quer dizer, a evolução através de existências sucessivas em corpos de carne. A humanidade do nosso planeta Terra conhece muito pouco a realidade do mundo espiritual, e a família normalmente é definida grosseiramente pelos laços materiais. Os poetas de todos os tempos apresentam os lares como sendo ninhos de amor, só que a realidade não é bem essa. Temos famílias bem constituídas onde reina o afeto e a harmonia, só que a grande maioria delas estão mergulhadas na indiferença, no desrespeito, na incompreensão, na falta de amor, até imperando verdadeiro ódio entre alguns de seus membros, comprovando mais uma vez que os laços consanguíneos por si mesmos não são capazes de gerar o amor, geram apenas os corpos e não os espíritos.
O que refletem as famílias encarnadas aqui na Terra? Refletem as condições dos espíritos que pertencem a um planeta de provas e expiações. Quer dizer, na sua maioria, os espíritos aqui encarnados encontram-se ainda longe da perfeição moral e espiritual. Estão se reajustando mutuamente e cada um de seus membros enfrenta problemas vinculados a envolvimentos acontecidos no passado, ou seja, em outras existências, em outras encarnações. O envolvimento e comprometimento entre seus membros é tão grande que geram problemas tão diversos e de difícil solução. O que é necessário para que aconteçam os reajustes e a transformação de laços materiais, agora sim, em laços espirituais? São necessárias oportunidades e as encarnações sucessivas abrem a porta para esses novos contatos, quando gradativamente vamos aprendendo a nos amar, tolerar e tudo aquilo que nos traz paz e harmonia, que é a verdadeira lei de amor trazida pelo Cristo. Se existir em nossa família atual alguém antipático, é de fundamental importância que aconteça a reconciliação, para não acontecer novamente outro reencontro indesejável. Com a reconciliação, o reencontro será sempre muito agradável. E se não houver desejo de reajustamento por parte do outro, façamos todo o esforço possível, que assim estaremos nos desvinculando dele. Se ele me odeia, o problema é dele. Agora, se eu o odeio, não tenham dúvida, o problema é meu. O Pai colocou em nossa casa, próximos de nós, familiares para com quem nossa responsabilidade é maior. No livro Fonte Viva, no capítulo 28, Emmanuel, com muita propriedade, comenta a passagem de Lucas 5,31. Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos, comenta Emmanuel. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se dos endurecidos, beneficiando-os com as vibrações da prece. Emmanuel continua: quem já desenvolveu a humildade, não se afaste do orgulhoso, sendo exemplo de boa conduta e compreensão. Quem já é possuidor da bondade, não recuse a assistência aos maus, pois a maldade é o resultado da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Então, há aquela frase que diz assim: quanto mais rezo, mais assombração aparece, é perfeitamente lógica. Porque quando temos o hábito da prece, nos ligamos com as forças superiores que nos habilitam a levar auxílio, amparo, tolerância, indulgência, perdão
para todos os desesperados do caminho. Possuindo a fé nos ensinamentos de Jesus, nos habilitamos para enfrentar grandes dificuldades e aceitar pessoas difíceis. Mais uma passagem que reforça os verdadeiros laços espirituais. Mateus capítulo 3, 10, 21 e 31 a 35. Jesus está levando sua proposta de redenção a um grupo de pessoas quando alguém chega e diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Aí Jesus responde: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para todos que estavam à sua volta, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ficou bem claro nesta passagem que a verdadeira família de Jesus era formada por aqueles que, fazendo a vontade do Pai, se irmanavam com Ele. Não significa dizer que Jesus tenha se desligado de sua família encarnada. Sabemos que Jesus amou muito Maria, sua mãe, respeitou o Pai, trabalhou nas carpintarias de José durante a adolescência. Foi tolerante para com seus irmãos, que não possuíam capacidade para compreendê-lo. Os irmãos do Mestre buscavam o tempo inteiro motivos para considerar Jesus como louco. Agora falaremos na intimidade de cada um aqui que nos ouve. Lembre-se que Jesus, um ser humano igual a você, passou pelos mais dramáticos sofrimentos e os superou com a mais alta dignidade. Lembre-se que, por amar incondicionalmente a humanidade, ele teve o mais ambicioso plano da história. Mantenha em mente que nesse plano você é uma pessoa única e não mais um número na multidão. Tenha a convicção de que nos momentos mais difíceis de sua vida, você pode escrever os mais belos capítulos de sua história. Nunca desista de você. Nunca desista dos outros. Ajude-os a corrigir as rotas de suas vidas. Mas, se não conseguir, poupe energia, proteja a sua emoção e aguarde que eles queiram ser ajudados. Enquanto isso, aceite-os do jeito que são. Ame-os com todos os seus defeitos, porque amar traz saúde para a emoção, harmoniza o sentimento. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Este é o nosso mestre, guia e modelo. Então, que o sigamos e os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, sejam eles conjugal, familiar, serão eternamente gratos. Obrigado. Um beijo em cada coração.